A cura do servo do centurião. Será que Deus cura milagrosamente hoje? Alguns dizem que não. Só podemos depender dos médicos e medicamentos. Também o próprio corpo muitas vezes cura a si próprio. Outros dizem que Deus sempre cura quando oramos pelas doenças. Neste vídeo quero desvendar a verdade bíblica sobre isto. O meu nome é Pastor Peter Oaks, sou missionário em Portugal. A verdade é que Deus curava doentes no Velho Testamento e Jesus curava pessoas também. Hoje Ele ainda cura. Este vídeo frisa a capacidade de Deus para curar doentes. Há uma história de um centurião cujo servo era doente, que encontra-se no livro de Mateus. Capítulo 8 de Mateus, versículo 5 diz: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, por causa da situação de doença do seu servo. Ele implorava Jesus, suplicava Jesus com fervor em oração para ajuda. Um centurião era um soldado romano responsável para 100 homens, mas é importante nesta história para frisar que ele não era um judeu e ele é chamado um gentio, não judeu. Se nós queremos experimentar cura, temos de pedir em oração e continuar em oração. Isto é muito importante. Não vale a pena queixar-se ou ficar zangado com Deus quando nós sofremos uma doença ou nós estamos aflitos com várias dores emocionais ou dores de outra forma dentro do nosso ser. A melhor opção é começar a orar a Deus e apresentar a nossa necessidade perante Deus em oração. Versículo 6 diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, tormentado. Embora Jesus já soubesse da situação, ele quis ouvir o clamor do centurião. Se calhar hoje estás a sofrer horrivelmente uma doença terrível ou uma dor interior, talvez tu estejas angustiado, frustrado, desiludido, atribulado por causa da morte de uma família. Mas apresenta a tua situação perante o Senhor. Conta ao Senhor o que está acontecendo na tua vida. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua situação. Versículo 7 diz, Jesus diz: Eu irei curá-lo. Eu vou curar o teu servo. Jesus estava disposto, preparado, desejoso e preparado para ministrar cura nesta situação. Eu não entendo porque às vezes quando oramos a cura não acontece. Outras vezes Deus opera um milagre. O que é certo é que Deus quer intervir numa maneira soberana sobre a segunda vontade dele. Creio nesta atitude de Jesus. Ele quer te ajudar. Ele quer responder hoje. Ele tem vontade de te ajudar na maneira dele e no tempo dele. Versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Como gentio, ou não judeu, não foi possível receber judeus em casa. Os judeus consideravam uma casa gentil impura, contaminado. Por isso que o centurião não quis que Jesus entrasse em casa. Ele mostrou humildade perante Jesus. Ele disse: Eu não sou digno. Isto é uma condição para a bênção. Para nós, quando nós confessarmos o nosso pecado, a nossa necessidade, e nós admitimos que somos pecadores, consciente de impureza, Deus vai, certeza, responder. Eu quero ler em alguns bem-aventurados, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E 5, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os humildes,
pois elas receberão a terra por herança. Portanto, não desanimes. Se tu estás consciente da tua necessidade, vais receber a benção e cura interior de Deus e será consolado. Versículo 8. Mas diz apenas uma palavra, o meu servo será curado, disse o centurião. Isto mostra-nos que existe poder na palavra de Deus. Quando Deus fala, a sua palavra é criativa, é poderoso, é ilimitado naquilo que ele faz. Ele muda situações. Basta uma palavra. Alguns versículos na Bíblia realçam que a fé é a chave de experimentar o mão de Deus a operar através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, cabe a nós para ouvir as promessas escritas na Bíblia e também ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é a chave para entrar, como eu disse. A moeda do céu é fé, pela qual entramos na presença de Deus. Se nós não exercemos fé, não vamos para lado nenhum. Se tu podes crer, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Que promessa maravilhosa. Jesus pode fazer coisas extraordinárias na tua vida se tu crês. Crês de segunda vontade de Deus. Não pedir milhões, não pedir posição alta na sociedade, não pedir fama, mas dentro da vontade de Deus. Pois andamos pela fé, não pela vista. A nossa natureza humana não faz isto. Nós queremos ver antes de crer. Mas Tomé, no Novo Testamento, era igual. Ele queria ver com os olhos que Jesus tinha ressuscitado. Antes de crer, Jesus disse ao Tomé, felizes os que não viram e creram. Então, esta passagem realça a importância de crer sem ver. E nós vamos ver os resultados depois. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus diz, haja luz e houve luz. Então, outra vez, quando Deus fala, Ele cria algo, Ele faz algo em nossas vidas. Então, é importantíssimo ouvir a direção de Deus através do Espírito Santo, ou através da pregação, ou através dos hinos e cânticos. É muito importante um crente seguir a direção, a palavra de Deus na sua vida. A fé dele foi estimulado, avivado, completamente viva o facto que Jesus podia curar o seu servo. A nossa fé, quando é estimulado, quando estamos totalmente convictos, com fé, Deus vai fazer um milagre em nossas vidas, por ler algo na Bíblia ou pelo Espírito Santo. Quando uma promessa de Deus na Bíblia é vivificada, já sabemos que temos fé suficiente para uma resposta de Deus. Uma resposta pode demorar muito tempo ou não, pode ser instantâneo uma resposta, mas Deus vai responder porque já temos fé em Cristo Jesus. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, ele vai. A outro, venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, ele faz. Então ele reconheceu que Jesus era debaixo da autoridade do Pai. Então ele tinha autoridade naquilo que ele fez e falava. E tinha todo o poder sobre natureza, sobre morte, sobre doença, sobre medo, sobre qualquer coisa, sobre pecado. Jesus tinha todo o poder sobre tudo ao redor dele, sobre o diabo também.
e demónios. Ele tinha capacidade ilimitada. Ainda tem este poder sobre tudo. Então, tu tens autoridade, em nome dele, ou como representante dele, sobre aquilo que passa na tua vida, se creres e se for a vontade de Deus. Isto é importante, não pode mandar em Deus, mas se tu sabes uma coisa é a vontade de Deus, pelo Espírito, tu podes declarar a vontade de Deus. Com a ordem de Jesus, ele pode mudar a tua história. Crês no poder de Deus hoje. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Ele disse que os gentios entrarão no reino de Deus, mas os judeus serão lançados no inferno. É incrível, esta é a única história quando Jesus disse que um homem ou mulher tinha tanta fé, uma fé sem ver algo. As outras situações que nós lemos na Bíblia, verificamos que Jesus foi ter com as pessoas, ele tocou nas pessoas, ele estava fisicamente presente quando ele curava, mas aqui não. Ele curava em distância, ao longe, sem tocar o servo. Então ele foi maravilhado, admirou-se da fé deste centurião. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Isto mostra-nos que Deus pode curar quando existe fé verdadeira, no tempo certo. Então, fé, como diz, é o moeda que opera milagres de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, procura fé, procura ler a Bíblia, procura entender a palavra de Deus para ti hoje. O que Deus está a falar contigo hoje. Quero dar um pequeno testemunho de uma cura que aconteceu comigo. Em 1990, no Porto, eu caí numa altura de 3 metros sobre as minhas costas para trás e sofri dores terríveis durante meses. Eu perdi o uso dos meus dedos, não podia mexer os meus braços e nem sentar num banco. Então sofri durante meses e não tinha recursos para ajuda médica. E decidi, depois deste tempo, que se eu não, o médico não tinha possibilidade de ir para o médico e nem pagar para medicamentos, eu ia orar intensamente durante uma semana para a cura. E enquanto, no mesmo tempo, estava a trabalhar, ou seja, no meu tempo livre, e enquanto tive momentos de livre para pensar sobre isto. E depois de 1 ou 2 dias, eu senti no meu espírito que Deus estava mesmo a curar a minha doença. E assim foi. Eu fui totalmente curado por Deus. E eu podia mexer, eu podia sentar sem dores, podia mexer as minhas mãos. E eu fui ter com o médico posteriormente, depois de talvez 1 ano, 2 anos, e eu pedi a opinião dele sobre os meus dedos. Ele disse: você ganhou outra vez 95% do poder dos nervos na sua mão esquerda. Isto foi a graça de Deus que fez isto. Aleluia. Foi Deus que me curou. Outras situações eu tenho orado e eu não entendo porquê, mas não tenho sofrido uma cura. Mas esta cura em 1990 foi espetacular. Foi um exemplo que Deus pode curar quando Ele quer. Quando Deus não cura,
Vamos ser honestos. Muitas vezes parece que Deus não cura quando nós pedimos intervenção sobrenatural. Se orares e repreenderes a doença no nome do Senhor e nada acontece, tens de perguntar a Deus se existe na tua vida um impedimento, um pecado que tu não confessaste, uma amargura, ou falta de perdoar alguém. Este pecado pode impedir a cura de Deus. Esta é uma das hipóteses. Outras vezes, se Deus não cura uma doença, é que porque Ele quer que nós vamos recorrer aos médicos. Ele vai curar através delas. Elas são as mãos de Deus. Outras vezes, não há cura. Nós fomos para o médico, tomamos remédios, parece que Deus está surdo e nós não temos uma explicação, ficamos doentes no mesmo. Mas Deus é soberano. Parece que talvez não seja a vontade de Deus para nós. E através do sofrimento aprendemos a exercer fé e perseverança em Deus e não perder esta qualidade de entender quem Deus é. Ele ainda ama-nos, como na vida de Jó. Ele passou muito tempo sem cura e Deus mostrou a Jó a sua soberania e muitas lições, muitos ensinos que, se não fosse a doença, Deus não podia ensinar de outra forma. Temos de confiar em Deus, mesmo sem cura. Outra situação, uma doença pode não ser curada milagrosamente, sobrenaturalmente, por causa do nosso estilo de vida, a nossa alimentação. E Deus não cura enquanto nós não mudamos a nossa alimentação. E se nós adotamos uma alimentação mais saudável, sem muito açúcar, por exemplo, sem muito arroz e pão, às vezes Deus cura a nossa condição. Se nós não temos nenhum exercício, Deus não vai curar-nos enquanto nós desobedecemos os princípios da vida. Então, é importante pensar um pouco se Deus não cura através da oração, o porquê, e talvez fala com alguém sobre a situação. Se tu oras com alguém pela cura e elas não estão curadas, também pode pedir a esta pessoa será que Deus está a falar contigo? Há uma coisa que representa um impedimento na tua vida isto pode ajudar a resolver a situação. Que Deus abençoe. Se tu queres receber oração, eu quero orar por ti, seja por causa de uma doença, outra necessidade, dor, um sofrimento, uma morte na família, que tu estás a realmente passar fase muito difícil na tua vida. Então, escreve no comentário depois deste vídeo e põe o teu nome, se quiseres. Pode pôr onde vives e um pouco sobre a tua situação. Eu gostaria de orar por ti.